famílias fortes no Senhor. Amém? Efésios 6:10 nos diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vamos ler de novo? Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Efésios 6:10. Nós vamos pensar neste versículo apenas hoje, dentro desse tema, famílias fortes no Senhor. A carta de Paulo é uma carta fantástica. Paulo traz ensinos profundos nos primeiros capítulos, até o capítulo 5, falando de vários assuntos importantes para a vida espiritual, e ele termina essa carta no capítulo 6, falando da batalha, do combate cristão. É nesse combate que nós queremos pensar também dentro da família. Por isso nós temos no início desse verso, finalmente, depois de tudo que já foi falado, ele diz finalmente. Então ele termina no capítulo 6, falando da armadura de Deus. Quando nós estamos, irmãos, falando sobre família e falando de famílias fortes no Senhor, nós devemos pensar em algumas questões introdutórias. 5 questões que trouxe aqui para compartilhar com você. A primeira é que, muito embora nós tenhamos essa palavra do Senhor, do fortalecimento nele, existem famílias desatentas em relação ao combate a ser travado. Há um combate a ser travado, e o que nós vamos ver no capítulo 6 é um combate espiritual. Mesmo assim, existem famílias desatentas em relação a esse combate que está sendo travado, mesmo que algumas pessoas, algumas famílias estejam desatentas a uma realidade espiritual, de luta espiritual. E a desatenção em todos os níveis causa em nossa vida existencial, espiritual e emocional, problemas os mais variados, e algumas vezes aborrecimentos, e pensando na família, às vezes a família é destruída, a família é atacada, porque não está atenta a esse combate a ser travado. Uma outra coisa também é que existem famílias abandonando os verdadeiros referenciais. Nós temos os grandes referenciais para a nossa vida e para a nossa família, a palavra de Deus, a comunidade de Deus, o valor da direção do Espírito de Deus. Por isso, mesmo sendo essas coisas tão importantes e significativas para um cristão e para uma família, mesmo assim algumas famílias estão abandonando os verdadeiros referenciais, motivo pelo qual muitas famílias estão sofrendo, porque estão tentando viver sem os referenciais da palavra de Deus, da direção do Espírito Santo e da comunidade de Deus. Terceiro, existem famílias também criando seus próprios discursos. Você já ouviu? Hoje, na era da internet, nós vemos tantos discursos que as pessoas dizem, eu acho, eu penso que deve ser assim. E as famílias vão criando seus próprios discursos e abandonando a palavra de Deus. E é um perigo muito grande quando uma família abandona os referenciais que nós já falamos aqui e vão criando seus próprios discursos de vida, modos de vida que elas acham melhor, que elas pensam ser o melhor. E elas vão então vivendo dessa maneira. E isso, obviamente, não é a verdade. Nós precisamos ficar com a verdade da palavra de Deus. E por fim, existem famílias menosprezando o valor da comunidade de fé. Nós estamos pensando em família e igreja, nós não podemos separar família e igreja. Por isso, famílias fortes, igreja forte. Aqui, igreja no seu sentido geral, a igreja de Jesus. Tendo famílias fortes, essa igreja será forte. Mas como eu posso ter uma família forte se eu não interajo com a comunidade dos santos, com o povo santo de Deus, com a comunidade de Deus, com o povo de Deus? A igreja
é ideia de Deus, como a família é ideia de Deus. A família tem as suas bases, como a igreja tem as suas bases. Deus estabeleceu esse projeto. Ele estabeleceu a família, ele estabeleceu a igreja. Por isso, eu não posso, como família, menosprezar a comunidade. Um dia nós estaremos na comunidade, na eternidade. Que bênção! Mas eu preciso interagir com a comunidade aqui, agora, irmãos e irmãs. E quando eu interajo, eu estou falando interagir, não menosprezar, eu absorvo coisas boas. A minha família é abençoada com a igreja, a sua família é abençoada com a igreja, o seu casamento é abençoado com a igreja, a instrução dos seus filhos, por mais que primeiro seja para você, pai e mãe, mas a igreja ajuda e soma com você na instrução dos seus filhos. Por isso nós somos abençoados com a família, louvado seja Deus. Não menospreze o valor da comunidade de fé. Há tantas pessoas que estão me ouvindo que desde a eternidade foram afetadas de forma abençoadora, como eu, com a igreja. A coisa mais fantástica que tem, irmãos diferentes, de idades diferentes, momentos diferentes da vida, nasceram em lugares diferentes, com educação diferente, e Deus nos une. É um milagre, irmãos. E nós somos comunidade, vivendo os propósitos de Deus, anunciando o evangelho que muda as pessoas. Por isso, famílias que menosprezam o valor da comunidade, elas sofrem. Se você, nessa pandemia, está percebendo o valor, se está percebendo só agora, que seja assim, que você, quando tudo isso passar, você comece a valorizar mais a comunidade, o que é feito na comunidade em favor da sua família. Por isso, existem famílias buscando caminhos que às vezes não são os caminhos corretos, como nós estamos vendo aqui. E por fim, famílias que tomam a forma do mundo. E quando acontece tudo aquilo que nós já falamos nesses 4 pontos anteriores, acontece isso, a família toma a forma do mundo, ela não é guiada por Deus, ela é guiada pelos princípios deste mundo. Mas nós temos aqui, meus irmãos, o versículo de Efésios 6:10, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Paulo está dizendo aqui. A pergunta que o texto provoca é essa: você está se fortalecendo em quê? A sua família está se fortalecendo de que forma? Algumas famílias podem afirmar, vamos seguindo do nosso jeito. Estamos dando o nosso próprio tom. E se essa a resposta é lamentável, eu espero que no final dessa palavra você mude e que você esteja se fortalecendo no Senhor juntamente com a sua família. Deus deseja que a sua família seja forte. Vou repetir. Deus deseja que sua família seja forte. Famílias fortes no Senhor. Então nós vamos lançar a pergunta a partir do texto de Efésios 6:10. Por que as famílias devem buscar fortalecimento no Senhor? Eu tenho 3 respostas. Primeira resposta: porque existe um combate diferenciado a ser enfrentado. Note bem e escute. Por que as famílias devem buscar fortalecimento no Senhor? Porque existe um combate diferenciado a ser enfrentado. As famílias enfrentam lutas as mais variadas. Toda família, nenhuma família está fora das lutas, das dores desse mundo. Mas segundo o que nós estamos vendo aqui no texto, existe um combate diferenciado a ser enfrentado. Não é um combate humano, segundo Paulo. Muitas vezes não é percebido com os olhos humanos. Não é um combate simples, envolve discernimento. É um combate diferenciado. Por isso que as famílias precisam se fortalecer. Porque vão viver e vão enfrentar um combate diferenciado. Algumas famílias ainda não perceberam isso e vão levando as suas vidas sem a atenção necessária diante deste combate. Este combate ele pode ser ignorado,
Mesmo sendo ignorado, não significa que uma vez ignorado, a família que ignorou deixará de sofrer as pressões deste combate diferenciado, já que é um combate espiritual. Nós temos hoje muitas famílias desmoronando, não por causa de uma doença, mas por falta de discernimento em relação a esse combate diferenciado. E como Paulo está nos orientando aqui, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Somente tomando essa atitude, as famílias podem caminhar bem. Elas estarão fortalecidas no Senhor para o combate diferenciado. Então esteja atento, você aí. O combate que Paulo está falando é um combate diferente, difícil. É preciso fortalecimento no Senhor. Então fortaleçam-se no Senhor. O combate é diferenciado e esse é o motivo pelo qual você tem que se fortalecer no Senhor. Não brinque diante desse combate. Cuide da sua família e da sua casa. Segundo, porque as famílias devem buscar fortalecimento no Senhor? Porque existe também um combate que requer um preparo antecipado. Um preparo antecipado. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. A nova tradução da linguagem de hoje disse: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Note bem, nós estamos e vamos enfrentar um combate que requer preparo antecipado. Todo exército diante de uma luta, ele se prepara com antecipação. Ele não quer ser surpreendido com o inimigo que vem. O inimigo pode vir qualquer hora. O inimigo pode vir qualquer momento. O inimigo pode vir em qualquer estação do ano. O inimigo pode vir em qualquer dia. Por isso que aqui mesmo Paulo vai falar do dia mau. Tem que estar atento em relação à armadura de Deus. Por isso, meus irmãos, vocês devem estar atentos como famílias, porque é um combate, esse combate requer um preparo antecipado. Por isso nós podemos falar 3 coisas a partir daqui. Primeiro, a convocação não pode ser menosprezada. A convocação não pode ser desprezada. Paulo estava escrevendo àquela igreja que ele viveu um bom tempo, aproximadamente 3 anos do seu ministério, na sua viagem missionária em Éfeso. Ele diz: irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Os seus ouvintes primeiros, a igreja de Éfeso, não poderia desprezar, menosprezar, tratar aquela palavra paulina como algo sem valor. Tinha que estar atenta. Por isso a convocação não pode ser menosprezada. Vocês, como família, devem estar atentos. Não desprezem essa convocação, porque o combate requer preparo antecipado. E você tem que pedir a Deus, se preparar para esse combate. Não esperar o momento da batalha, o momento do combate que você vai enfrentar com o inimigo da sua alma. Segundo, a convocação não pode ser adiada. Vamos adiar isso. Precisamos nos preparar, mas vamos adiar. Vamos procrastinar, deixar para depois. Existem famílias deixando para depois, elas deixam para depois a fidelidade ao Senhor, a consagração ao Senhor, a palavra de Deus, o ser guiado pelo Espírito de Deus. Eles adiam o fortalecimento, tudo que ajuda a gente a se fortalecer como servo, como serva, como servo e como serva, e como família é importante. Você não pode adiar, deixar para amanhã. Ao longo de quase 25 anos de pastorear, como pastor, eu tenho visto algumas pessoas sofrendo porque deixaram para depois. Ah, pastor, essa palavra é boa, mas eu vou deixar para depois. Ah, pastor, é por aí mesmo, mas eu vou para esse lado. Ah, pastor, eu devo me comprometer mais, mas vou deixar para depois, para o mês que vem, para o ano que vem, vai adiando, e depois a gente vai ver que aquela família está sofrendo, que aquele casamento está sofrendo, que aquela relação entre pai e filho está comprometida. Por quê?
não se preparou para a batalha. Por isso, a convocação não pode ser adiada. Terceiro, essa convocação não pode ser transferida. Paulo estava falando para cada irmão, falando para aquela igreja, mas falando para cada irmão. Nós estamos na nova aliança. É diferente da antiga aliança. Nós temos responsabilidades. Nós temos o Espírito de Deus, nós temos a palavra de Deus. Devemos assumir a nossa condição de servo e de serva. Por isso, nessa fala e pensando na família, no combate que requer preparo antecipado, essa convocação não pode ser transferida. Eu vou pedir para o meu irmão fazer por mim, eu vou pedir o meu pastor fazer por mim, por mais que os líderes, os pastores, conselheiros espirituais possam ajudar e devem ajudar, existem coisas que você precisa fazer. Você não pode viver a vida toda amparado em alguém. Quando essa pessoa vai sair da sua vida, ou não estiver perto de você, você tem que assumir esse compromisso. Você não pode transferir. Então eu quero dizer que algumas pessoas estão negando, não aceitando a palavra, essa palavra do fortalecimento, e achando que outras pessoas elas vão se fortalecer e outras famílias vão se fortalecer e vão viver por mim. No momento de crise, você procura pessoas comprometidas com Deus. E no momento de crise, você deve procurar famílias comprometidas com Deus. Ninguém procura quem não tem compromisso. É na hora da luta espiritual que a gente procura gente séria com Deus, famílias sérias. Isso é importante, é salutar. Agora, o que eu estou falando é diferente. Estou falando que você tem que assumir o seu papel. Você, marido, você, esposa, você, filho, de repente, só você na sua casa. Você não pode transferir esse fortalecimento. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. É você. Então, essa convocação não pode ser menosprezada, não pode ser adiada e não pode ser transferida. É a recomendação de um preparo, porque é uma batalha que está vindo e pode vir a qualquer momento e requer um preparo antecipado. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Amém? Existe um combate que requer preparo antecipado. Terceiro, a terceira resposta, por que famílias devem buscar fortalecimento no Senhor? Porque existe, meus irmãos, um combate que somente pode ser travado com o auxílio do poder celestial. Eu vou repetir, você está acompanhando aí. Existe um combate que somente pode ser travado com o auxílio do poder celestial. A NTLH está aí na tela, diz assim: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes. Olha só, o convite de Paulo não é para andar para trás. Tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Olha que bacana, a palavra de Deus é viva e eficaz. Existe um combate que somente pode ser travado com o auxílio do poder celestial. Estamos em um combate extremamente difícil, que Paulo está falando aqui, envolve o inimigo, envolve o adversário de nossas almas, e temos uma convocação para o preparo e para a constatação de que sem o poder de Deus nós não vamos vencer essa batalha. Sem o poder de Deus nós não vamos vencer. Ele é a nossa fonte de fortalecimento. Por isso que Paulo diz: fortaleçam-se no Senhor. Fortaleçam-se do Senhor. A pergunta que se faz necessário aqui é: qual é a sua fonte de fortalecimento? Qual é a sua fonte de fortalecimento? Qual tem sido sua fonte de fortalecimento? Existem famílias fazendo dos recursos financeiros sua fonte de fortalecimento. Elas acham que tendo dinheiro resolve tudo. Nós estamos vendo agora que não é assim. Não basta ter dinheiro para resolver tudo. Não basta ter uma casa bonita que vai resolver tudo. Tem muita gente com dinheiro que está sofrendo. Tem muita gente com todos os recursos possíveis e não está vencendo, está vivendo dificuldade. Está com a sua família sendo destroçada. Qual é a sua fonte de fortalecimento? Existem famílias fazendo da força humana, do seu próprio braço, da sua própria capacidade a fonte. Elas dizem: eu vou vencer. Nós somos uma família forte. Nós vamos vencer a luta.
Mas nessa batalha que Paulo está falando aqui, forças humanas não são capazes de participar desse enfrentamento sem sofrer dano. Existem famílias fazendo da influência de alguém a fonte de fortalecimento. Eu tenho alguém que vai me ajudar. Alguém vai me ajudar. Nem sempre nessa batalha uma pessoa pode te ajudar. Você precisa se fortalecer. A batalha vai te envolver diretamente. Por isso, Paulo diz aqui nessa versão, torne-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor. Por isso que aquela conversa introdutória de desvalorizar a comunidade, de tomar a forma do mundo, de menosprezar os princípios referenciais, comprometem a nossa vida espiritual e a nossa família. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Existe um combate, é o que Paulo nos ensina, que somente pode ser travado com o auxílio do poder celestial. Naquela hora do dia mau, segundo Efésios 6, não vai adiantar recursos, influências, o poder humano, se você não tiver protegido pelo poder de Deus, com a armadura de Deus, você não vai vencer. O combate que o apóstolo Paulo nos chama a atenção somente pode ser travado através do poder de Deus. Aí você vai estar seguro, aí você vai estar amparado pelo poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fortaleçam-se no Senhor. É o que Paulo nos coloca claramente aqui. Por que devemos nos fortalecer no Senhor e por que as famílias devem buscar fortalecimento no Senhor? Aprendemos 3 coisas. Primeiro, porque existe um combate diferenciado. Não é o combate corriqueiro. É uma coisa diferenciada. Por isso nós devemos nos fortalecer no Senhor. Ele que vai nos guardar, vai nos abençoar. Com seu poder vamos lutar, não na nossa própria força, com o poder de Deus. Com o poder de Deus vou seguro, como diz a canção. Segundo, porque existe um combate que requer preparo antecipado. Preparo antecipado. Paulo queria que aqueles irmãos se fortalecessem no Senhor antes do dia mau. Não esperar o dia mau. O preparo antecipado. Eu vou me preparar hoje, que eu não sei o dia de amanhã. Eu preciso estar no Senhor, sendo fortalecido no Senhor, a minha casa fortalecida no Senhor. E terceiro, porque existe um combate que somente pode ser travado com o auxílio do poder celestial. Não vai ser em minha própria força, nos meus próprios recursos naturais. Eu vou precisar de Deus e Deus precisa estar aí na frente. E eu vou depender dEle e eu vou pedir que Ele me proteja com seu forte poder. Amém? Louvado seja o Senhor. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. É o que o Paulo nos ensina aqui. Que a sua casa, que a sua vida esteja no Senhor, sendo fortalecida. Que você não abra mão. Se alguma coisa a corrigir nesse momento, de repente você estava fazendo errado, é o momento de você começar a fazer o certo. Fortalecer, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Que Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém.